Trago para você, então, 11 passagens para compreendermos a Páscoa. Começo com Gênesis 3, 13 a 15, em que assim que o homem desobedeceu a Deus, houve o seguinte diálogo entre ele, a mulher e também a serpente. Então o Senhor Deus disse à mulher: "O que é isso que você fez?" A mulher respondeu: "A serpente me enganou e eu comi." Então o Senhor Deus disse à serpente: "Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você, isto é, serpente, e a mulher, entre a sua descendência, serpente, e o descendente dela, da mulher. Este, isto é, o descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar." Esta promessa se cumpriu na cruz. De fato, Satanás feriu Jesus de morte, mas no calcanhar. Não foi uma vitória completa. Mas Jesus feriu a serpente na cabeça. Uma morte completa. Promessa que se realiza. O segundo texto está em Êxodo, capítulo 3, versos 7 a 9, quando o povo hebreu, estando no Egito e tendo a sua condição mudada muitos anos depois da chegada da família de Jacó ao Egito, houve uma experiência em que Deus chamou Moisés para libertar o povo. E o Senhor disse então a Moisés: "Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci. Desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo." Ainda em Êxodo, o Senhor Deus orienta a Moisés e a Arão como devem celebrar uma festa que ele vai instituir. "Este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco de sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquele dia, comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas." A orientação prossegue quando Deus orienta os seus líderes a ensinarem o povo assim. Êxodo 12, 26 a 27. "Quando os seus filhos perguntarem: que rito é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e os livrou em suas casas. Então o povo se inclinou e adorou." Séculos depois, Jesus estabelece o mesmo costume. E lemos quando ele chega, então, a Jerusalém, Lucas 19, 28 a 38. Depois de dizer isto, Jesus prosseguiu a sua viagem para Jerusalém.
E aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ninguém ainda montou. Desprendam o jumentinho e tragam-no aqui. Se alguém perguntar: por que o estão desprendendo? Respondam assim: porque o Senhor precisa dele. Indo os que foram mandados, acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam: porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Esta presença de Jesus, Deus Emanuel conosco, é bem relatada por João, o evangelista, capítulo 1, versos 10 a 13. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Séculos antes, um profeta descreveu a cena da morte de Jesus. Isaías 53, 6 a 7. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E o texto continua dizendo no verso 12: por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Então vem o estribilho desse grande poema. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Depois disso, tendo Jesus sido morto e sepultado, João 21 a 9 nos diz que no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu.
pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Essa narrativa dos fatos relacionados a essa ressurreição foi feita também pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 3-7. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois disso foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Então, quando Jesus se reuniu ao final de 40 dias, Mateus 28, 18-20 nos informa que Jesus, aproximando-se, falou-lhes, isto é, aos discípulos, dizendo: toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. E o último livro da Bíblia, em Apocalipse 22, 12-17, nós temos aqui traçado o nosso futuro. Jesus então diz as seguintes palavras: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito Santo e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede e quem quiser, receba de graça a água da vida. Esses textos, 11, entre tantos outros, nos mostram qual é o sentido da Páscoa, ressurreição de Jesus. E o meu desejo é que esses textos estejam guardados no seu coração e na sua mente, vividos no seu corpo e na sua alma. Senhor, nós te damos graças pelo teu Filho Jesus, que colocou de modo apoteótico em ação o teu plano, que começou quando o homem o rejeitou. O Senhor sempre o amou. E a história da Páscoa, tanto dos hebreus quanto a dos primeiros discípulos com Jesus e de Jesus, essa história nos mostra que tudo isso o Senhor fez por amor. Amor que muitos conheceram no passado bíblico, que muitos conhecem hoje e que todos podemos conhecer. Diante desse amor, nós exaltamos o Senhor, nosso Deus. Exaltamos a Jesus, o nosso Senhor e Salvador, ao Espírito Santo, aquele que nos garante a esperança. Oramos assim por todos, Pai, em nome de Jesus. Eu sou Israel Belo de Azevedo. Espero que a leitura muito simples desses maravilhosos textos bíblicos tenham inspirado você a ser um seguidor, uma seguidora do Jesus ressuscitado, que vivo está e virá nos buscar. Eu digo: vem. Quem tem sede e quem quiser, receba de graça
a água da vida. Este é o sentido da Páscoa, da ressurreição de Jesus.